Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. Efésios 2, 19 e 20, que diz: Assim, pois, não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Vamos falar hoje sobre os benefícios da edificação. Glória a Deus. Irmãos, a palavra grega para edificação, ela significa construir. É a mesma coisa, né, de construir uma casa. Mas não é só isso, vamos entender um pouco mais. Então, além de construir, também significa fortalecer, desenvolver e estruturar. No Novo Testamento, edificação não se limita somente à construção física, ou seja, não se limita somente a construir uma casa, mas refere-se ao crescimento espiritual, moral e comunitário do crente na sua comunidade de fé, ou seja, na sua igreja. Então, edificar, ele é um processo contínuo, não esqueça disso, diário, de formação do caráter cristão, de alinhamento com a palavra de Deus e de fortalecimento por meio da fé. Então, Cristo é o fundamento e os crentes são as pedras vivas em construção espiritual. E isso é poderoso. Amados, a edificação envolve ensino, comunhão, discipulado, santificação e maturidade espiritual, conduzindo assim cada crente à estrutura de Cristo, aquilo que Cristo declarou lá em Efésios 4:13, para chegarmos ao nível de maturidade, à plenitude de Cristo. E isso é essencial. Essa é a medida que todo crente tem que chegar. Lembre-se disso. Edificação, irmãos, é obra cooperativa entre a graça de Deus, olha só, e a responsabilidade humana. Olha só que casamento lindo, que união poderosa. A graça de Deus cooperando, mas não tira a responsabilidade humana. Então, há uma responsabilidade em cada crente de buscar ser transformado, edificado, construído, desenvolvido a imagem, né, e ao caráter de Cristo. E isso quando somos guiados pelo Espírito Santo, como o objetivo de formar o quê? Quando os crentes eles chegam a um nível de maturidade, então o que é que acontece? A igreja, a comunidade de fé se torna saudável, se torna santa e se torna frutífera. Louvado seja Deus por isso. Então, autorresponsabilidade. Lembre-se disso. Deus vai prestar conta conosco de tudo. E tudo é tudo. Então, quais são os benefícios da edificação? Primeiro benefício, maturidade espiritual. Irmãos, edificação conduz o crente ao estado de maturidade espiritual. Ele tira do estado, né, de ser crente infantil, ali no primeiro amor, sem entender nada, sem compreender nada, mas logo ele vai ter que lidar com as decepções, com as frustrações, com verdades que ele jamais imaginaria, porque ele entra no evangelho e acha que tudo só é amor, e que tudo é tudo do bom e do melhor, que as pessoas são boas, que não há ali maldade, que não há ali fofoca, que não há ali fuxico, que não há ali engano, que não tem ninguém ali invejoso. E quando ele se depara com isso, então é quando começa esse processo de maturidade, quando ele sabe discernir, né? Separar uma coisa da outra. Quando não sabe, ou ele se desvia, ou ele se torna igual. Né? Mas quando ele tem a percepção do Espírito, entende que a obra da carne ainda opera em muitos e algumas vezes em nós, lembre-se disso, mas que fomos chamados para exercer o fruto do Espírito. E aí, quando eu entendo que eu não vou viver mais exercendo as obras da carne, mas eu vou viver agora fazendo o quê? Exercendo o fruto do Espírito. E aí eu vou, né, caminhando, né, subindo uma escada de degraus
que me leva à maturidade espiritual, maturidade em Cristo, né? Se você vê aí Efésios 4, né, a partir do 11, é bem interessante, 11, 12, 13, 14 e 15. É extremamente importante. Leia, releia, veja em várias traduções, estude sobre isso, porque isso vai mudar a sua história e a sua vida. Segundo benefício da edificação, estabilidade doutrinária. Meu Deus, isso é poderoso. Um crente edificado não é levado por ventos de doutrina. Meu irmão, quando alguém está edificado em Cristo, o fundamento é Cristo. Então, quando essa estrutura é feita em Cristo, por meio da fé, do conhecimento da palavra, de ser transformado pelo Espírito Santo, esse crente se torna maduro. Esse crente, ele começa a discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal, o santo e o profano, e aquilo que é a doutrina sã e aquilo que é uma doutrina adulterada, né? Uma doutrina enganosa, e que muitos já caíram nela. Muitos homens e mulheres de Deus, muitas pessoas boas já caíram no engano e fazem parte de um engano. Então, pregam o quê? O engano, né? Então, isso é terrível, querido. É terrível, porque as heresias, elas são um câncer, né, dentro da obra de Deus, dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Então, o crente que tem estabilidade doutrinária, ele é um crente edificado. Ele não é levado por qualquer engano doutrinário, por qualquer vento de doutrina, que é como Paulo fala. Terceiro benefício, unidade no corpo de Cristo. A edificação promove unidade, cooperação e amor fraternal. Querido, quando a igreja ela está edificada nessa verdade, quando todos estão com a mesma forma de pensar, o mesmo sentimento, isso não é controle, meu irmão, mas isso é discernimento, unidade espiritual, isso é comunidade, né? Isso é metanoia, aquilo que Paulo diz em Romanos 12, 2, e não vos moldeis aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso é poderoso, querido. Edificação promove unidade, cooperação e amor fraternal. Quarto benefício da edificação, frutificação espiritual. Quem é edificado produz frutos visíveis através do Espírito Santo na sua vida. Querido, é muito lindo, é muito bom estar ao lado e ouvir um homem de Deus, uma mulher de Deus falando, né, a sua vida, a sua família, a sua casa. Eles se tornam um exemplo, né, um espelho bom, né, onde a gente procura refletir. E lembrando que ninguém é perfeito, mas existem pessoas que são homens de Deus piedosos, mulheres de Deus piedosas, e isso é poderoso. Né? Os exemplos são poderosos, mas devemos também entender que pessoas não são perfeitas, né? Que ninguém é perfeito, que as pessoas às vezes colocam tanta credibilidade nos outros que quando aquela pessoa erra, tudo se acaba, tudo se destrói. Não, e não é assim, meu irmão. Ninguém é perfeito, nem nós somos. E por último, o último benefício é o testemunho e o impacto no mundo. Uma vida edificada, além de glorificar a Deus, querido, será um testemunho vivo aos homens, às pessoas. E isso é poderoso, amado, porque quando você tem uma vida transformada pelo poder de Deus, pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo, meu irmão, tudo na tua vida se torna um modelo, um exemplo, isso é maravilhoso. Querido, Dietrich, ele disse, a vida cristã é uma construção diária, onde cada decisão revela se estamos edificados sobre Cristo ou sobre a areia. Meu Deus! Então as nossas atitudes, as nossas escolhas, a nossa maneira de falar, o nosso comportamento, o nosso testemunho, querido, ele vai realmente dar a base. Se a minha casa, se a minha construção, se o meu caráter cristão, ele está sendo construído em Cristo, que é a rocha, que é a fundação segura, ou na areia, né? Ou no engano. Charles Spurgeon,
ele disse: a edificação do crente é o grande projeto de Deus. E cada provação é uma ferramenta em suas mãos. Aleluia. Então, cada luta, cada prova, cada batalha que nós enfrentamos, cada guerra, cada inimigo que se levanta, cada situação que vem, querido, não é para nos matar nem para nos destruir. É para nos fortalecer. Mas quais são os males, né, de ser arruinado ou destruído? Então, se há uma edificação, existem situações que essa edificação ela é arruinada ou ela é destruída. Voltando para cá. Então, quais são esses males? Primeiro, colapso espiritual. A falta de edificação leva a uma queda espiritual e à apostasia. Todo crente, todo cristão que ele espiritualmente não está seguro, edificado, ele não discerne. Ele não tem discernimento. O coração dele e a mente dele vão ser enganados. Enganado. A palavra engano no grego significa exapatal. Exapatal quer dizer que quando uma pessoa está enganada, ela tem 100% de convicção que ela está certa. No entanto, ela está 100% enganada. Então é isso que acontece quando alguém, né, abandona a fé, quando alguém assume uma postura doutrinária contrária às verdades espirituais. Então essa pessoa não estava edificada, fortalecida, e ela ela passa por uma queda espiritual terrível. Só ela não percebe, porque ela está dentro do engano, ela está sendo realmente, né, levada por ventos doutrinários. Então, segundo mal, a vulnerabilidade ao engano. Olha aí, meu irmão, sem fundamento, o crente é facilmente enganado por falsas doutrinas. Acabei de falar isso. Quando você entende que o engano, ele está tão próximo, né, daquilo que eu nem faço noção. Então, quando a pessoa é enganada, ela realmente não se sente enganada. Ela acha que está certa. Por quê? Porque ela perdeu o quê? A percepção espiritual. A pessoa perdeu o quê? A sensibilidade espiritual. O que é que a pessoa perdeu mais? O relacionamento com o Senhor por meio da oração, da leitura da palavra. Então, quando você vê pessoas caindo, essa pessoa ela deixou brechas e brechas grandes. Então, o terceiro mal, frieza espiritual e esterilidade. Meu irmão, a destruição interior gera ausência de frutos e apatia espiritual. Uma pessoa fria espiritualmente, ela é uma pessoa estéril, ela não produz. Ela só vê engano, ela só vê falha, ela só vê erro, ela vai sendo moldada pelo mal que está no seu coração, sem que ela saiba, sem que ela perceba, para agora ela vai colocar uma lupa em tudo que é errado. Então tudo é errado, nada presta, tudo vê defeito, tudo vê falha, e no entanto, né, esse mal está dentro do seu coração. Então ela não consegue ver em si mesma, e aí ela consegue agora produzir para outras pessoas o mal que está dentro dela. E isso é terrível. E quarto mal é a desintegração relacional. A ruína espiritual afeta a família, a igreja, a comunhão, a sociedade de um modo geral. Então, a pessoa que passa por essa ruína, ou não só a ruína, mas pela destruição da edificação, querido, ela vai se afastando de tudo e de todos. E as pessoas também se afastam dela, por ver nela tanto erro, tanta falha, né, e dela não perceber, então acontece esse distanciamento. Isso é natural, né, apesar de ser espiritual. E por último, o quinto é o juízo e disciplina de Deus. Então Deus vai prestar conta. Deus vai corrigir aqueles que destroem o templo espiritual. Então, todos aqueles que pregam heresia, todos aqueles que pregam uma nova doutrina, todos aqueles que pregam uma nova mensagem, Paulo diz lá em Gálatas, que ainda que venha um anjo do céu, né, com outro evangelho que não é do Senhor Jesus Cristo, que seja amaldiçoado, ou seja, anátema. Então, diante dessa verdade, querido, a falta de edificação tem destruído muitas pessoas, muitos crentes, muitas pessoas que
teriam realmente um futuro glorioso em Deus por meio do Espírito Santo e que agora essas pessoas estão de mal a pior. Mas elas não percebem isso, elas não entendem isso, elas não aceitam isso, né? Mas, infelizmente, a conta chega, né? O boleto chega, a fatura chega, a multa chega, né? Infelizmente chega. E o ruim de tudo isso é que não é só a pessoa que vai sofrer as consequências, mas toda a sua casa, toda a sua família. Amados, e para fechar, edificação é um processo, como eu já falei, contínuo, né, de uma construção espiritual sobre o fundamento que é quem? Jesus Cristo. Coloca aí, o fundamento é Jesus Cristo. Então, ser edificado, querido, é crescer em Deus, é ser fortalecido pela palavra de Deus, é tornar-se um instrumento útil no reino de Deus. Mas ser arruinado, querido, ser destruído, ser enganado, é perder a estrutura. É trincar, é rachar as colunas, né? A pessoa perde a identidade, a pessoa perde o propósito e a pessoa perde a direção. E isso é perigoso. A igreja e o crente são chamados para viverem em constante edificação para a glória de Deus e para a expansão do seu reino. Pai, em nome de Jesus eu oro, eu abençoo sua vida, eu declaro sobre você a bênção do Senhor. Que a mão do Eterno te guarde, sustente, que o Senhor esteja dando visão espiritual, discernimento espiritual, sensibilidade espiritual, que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, pelo poder da oração, pelo poder da palavra, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro sobre você, em nome de Jesus, um entendimento, uma compreensão do reino, das coisas espirituais de forma saudável, de forma honesta, de forma íntegra e de forma pura para a glória do Senhor. Em outras palavras, que o Senhor te dê discernimento, que o Senhor te dê graça de perceber e de discernir e que você seja verdadeiramente uma ferramenta nas mãos do Senhor, edificado, restaurado, restituído e renovado no nome do Senhor Jesus, e que isso alcance não só você, mas também a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. E não se esqueça, há um Deus dos céus olhando para você, há um Deus dos céus preocupado com você e há um Deus dos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama, deixe um comentário, se inscreve no canal, né? Compartilha aí com 10 pessoas, né? Abençoe, e seu engajamento é muito importante. Um abraço e a paz